Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Passando para a gente começar mais uma série dos nossos estudos. A gente está em Filipenses agora, vamos começar Filipenses, né, capítulo 1. E como toda carta, né, Paulo começa ali fazendo uma apresentação, né, ele vai falar dele próprio ali e também vai citar Timóteo, né. Timóteo era o colaborador, talvez o colaborador mais próximo de Paulo, tá? Ele recebeu das 13 cartas que Paulo escreveu, que nós temos conhecimentos que fazem parte do cânon do Novo Testamento. Timóteo recebeu 2 cartas, né? Além disso, ele vai ser mencionado em outras 8 cartas, incluindo esta, né? E ele vai também ser citado lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 23, tá? Então, Timóteo é colocado aí dentro desta carta e ele tem uma importância muito grande dentro da divulgação do Novo Testamento, tá? Nós falamos muito de Paulo, falamos muito de Pedro, de João, né? São os 3 principais. Falamos de alguns apóstolos, mas a gente não pode esquecer Timóteo porque ele teve uma importância muito grande, tá? O próprio Paulo circuncidou Timóteo, tá? Timóteo, ele tinha sangue judaico, por isso foi circuncidado, tá? A gente às vezes fala assim, não há mais necessidade de circuncidar, mas você descobre que você é judeu e você tem aquilo no teu coração, e aí você não vai circuncidar porque os pastores dizem que não tem. Se você tem sangue judaico, é diferente, tá? Agora, não precisa ficar procurando o sangue judaico, porque o sangue judeu não vai te salvar de absolutamente nada, tá? Quem salva é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas no caso de você ser judeu, isso não há problema, pelo menos no meu entendimento não há problema, visto que Paulo fez a mesma coisa com Timóteo, tá? E isso foi extremamente importante para que Timóteo fosse reconhecido no meio onde eles andavam, que era o meio judaico. A maior parte das pessoas eram de judias, apesar do ministério estar se formando, por exemplo, ali em Filipenses com uma boa quantidade de gentios, tá? E falando em Filipenses, na verdade, Filipenses são aqueles que moram em Filipos, né? Filipos era na Macedônia, foi ali o primeiro lugar, primeira cidade da Grécia que Paulo evangelizou, tá? Isso está descrito lá em Atos, no capítulo 16. E aí ele vai falar aqui o destinatário da carta, né? As pessoas que vivem em Filipos, né? E os líderes congregacionais e os chamachins, né? Que na Bíblia de vocês provavelmente está escrito bispos e diáconos, tá? Não sei como está escrito aí no português, mas provavelmente está escrito dessa forma, tá? Bispo e diácono, eles vêm de palavras gregas, naturalmente, né? Episkopoi, né? E diakonoi, tá? Episkopoi significa supervisores em grego, enquanto diakonoi é aqueles que servem, tá? Tem a função de serviço, tá? É interessante que na Bíblia, no Novo Testamento, a gente percebe que essas palavras, bispos, presbíteros, diáconos, elas às vezes se intercambiam, tá? Então, às vezes elas estão descritas de uma forma genérica, onde como se qualquer um desses nomes tivesse uma mesma função, tá? Só que não é 100% assim que nós vamos interpretar, porque se sabe que cada palavra dessa tem a sua função, cada tipo de líder dentro da igreja tem a sua função, tá? Então, para aqueles que acreditam que bispo é um falatório lá fora, mas até briga, deve ser os meninos passando para jogar bola no CSU. Bom, então, queridos, na visão de hoje, e para as pessoas que acreditam que, por exemplo, episcopoi e diaconoi são coisas completamente diferentes, nós vamos ver os bispos como alguém que comanda várias igrejas dentro de uma mesma região. Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou um pastor aqui de Manaus e eu tenho aí sobre a minha jurisdição várias igrejas dentro da capital, dentro da cidade de Manaus ou nas regiões próximas, tá?
Agora, independente de qualquer coisa, tanto episcopói como diaconói, pastores, né, que é o que seria escrito como poimenoi em grego, todos eles têm uma responsabilidade sobre o progresso espiritual dos crentes das suas congregações, tá? E todos nós prestaremos contas com Deus a respeito disso, tá? Agora é interessante que desta palavra, né, deriva-se, vamos dizer assim, né, deriva-se as três principais formas de comunidade cristã que nós temos hoje, né? Então, por exemplo, eu tenho dentro do sistema episcopal, né, de bispo, né? Então eu tenho quando eu tenho bispos, pessoas comandando uma determinada comunidade, e esta comunidade ela tem essa dependência geral desse bispo. Esse bispo ele está no topo da cadeia, ele é o cara que manda, ele é o cara que faz e acontece. Nós temos esse sistema que a gente chama de episcopal. O sistema episcopal clássico é o catolicismo com o Papa, por exemplo. Tá? O Papa ele é responsável por toda a Igreja Católica. Então, se a gente for trazer para um comparativo com o sistema político mundial, nós poderíamos dizer que o sistema episcopal é como se fosse uma monarquia. Tá? E em oposição a esse sistema, né, nós temos o sistema congregacional. O que é o sistema congregacional? Nós temos as congregações locais. Essas congregações locais elas vão eleger os seus próprios pastores, tá? E eles vão ter ali a própria autoridade final, tá? Então é como se fosse uma democracia. Você tem ali a comunidade elege ali o seu pastor e o pastor ali ele é autoridade naquele local, e eles não entre aspas, não recebem a ordens de outras congregações maiores, tá? O terceiro sistema seria o sistema presbiteriano, tá? O sistema presbiteriano está ali entre um e outro, tá? Ele não é nem monárquico, com um bispo acima de todos, e nem é congregacional, com a própria comunidade elegendo, tá? O sistema presbiteriano, o que acontece? As congregações eles vão eleger anciãos, né, que são os presbíteros, tá? E esses presbíteros, essa comissão de presbíteros, eles vão nomear pastores locais, tá? E vão eleger outros presbíteros gerais, tá? Então seria como uma república, tá? Se a gente fosse fazer uma comparação entre eles. Muito bem, vamos seguir em frente. Então, pessoal, o Novo Testamento ele não dá uma visão certeira, certa, de qual desses três modos de organização da igreja está mais correto. O que a gente sabe que todos os três pontos, pelo menos na teoria, têm em comum é que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então todos eles estão de acordo aí que Jesus Cristo é o Senhor, é Ele que é o líder da igreja, tá? Quando vou falar de diácono, a tarefa do diácono basicamente é de cuidar das questões práticas da comunidade, tá? Então, a gente vê lá em Atos, por exemplo, quando a gente vai separar lá os diáconos, né? A função deles é de servir a mesa, né? Ele faz distinção também entre oração, ele faz também alguma coisa relacionada ao ministério da palavra. A gente pode ver isso muito claro em Atos, no capítulo 6, a gente pode entender mais ou menos ali qual era a função do diácono, tá? Quando eu trago para o judaísmo, aí a minha versão vai estar escrito aqui Shamashim, tá? Ou Shamashim, que seria, na verdade, pessoas que não são assalariadas, tá? Elas não recebem para isso, e a função delas é servir, né? Servir a igreja dentro das suas qualificações espirituais, tá? Então, eu vou ter o diácono, de repente, quer ver uma coisa que funcionaria muito bem? Por exemplo, eu tenho um psicólogo da igreja, um bom psicólogo. Aquele psicólogo ele pode fazer o trabalho de diácono. Qual o trabalho que ele pode fazer dentro da igreja? Ele, além de ajudar nas questões do culto,
ele também pode servir como alguém que vai usufruir das suas qualificações como psicólogo para poder ajudar as pessoas da igreja, tá? Então, as regras para a gente ser um líder congregacional, elas estão muito bem descritas lá em 1 Timóteo, capítulo 3, tá? Tito também no primeiro capítulo fala alguma coisa a respeito disso, tá? Mas para os diáconos nós vemos lá em Atos no capítulo 6, que eu já citei, e também em 1 Timóteo, capítulo 3, tá? E então, diácono é uma função maravilhosa, tá? Muitas das vezes é menosprezada. Não quero falar com diácono, não quero falar com pastor, com presbítero, com bispo. Mas o diácono, ela é a alma da igreja. Eu sou da área da saúde e eu sempre falo que a alma do hospital é o técnico de enfermagem. O profissional que mais existe dentro do hospital é o técnico de enfermagem. Tirou o técnico de enfermagem do hospital, o hospital não funciona. Entendeu? Tudo bem, tem um enfermeiro ali que pode ajudar, tem um médico que pode ajudar, tem um fisioterapeuta que pode ajudar, sim. Mas 90% do trabalho feito no hospital é do técnico de enfermagem. E o diácono também, né? A igreja que tem bons diáconos é uma igreja que funciona fantástica. Então o diácono pode cuidar da questão financeira, né? do balanço financeiro da igreja. O diácono pode ser responsável tanto pela limpeza quanto pela organização da ceia, por receber as pessoas na igreja, por ensinar também, né, nas escolas bíblicas dominical. Então, assim, tem muita coisa para que o diácono possa fazer e é uma função extremamente honrosa, tá? Apesar de que as pessoas hoje em dia não dão valor, mas é muito honrosa, tá? Bom, quando eu vou para o versículo 5, diz assim, deixa eu pegar aqui. Porque tem cooperado no anúncio das boas novas desde o primeiro dia até agora. Então Paulo está falando de que os filipenses, eles eram cooperadores, né? E essa cooperação, ela era financeira. A gente pode ver isso no capítulo 4, a gente pode ver isso em 2 Coríntios capítulo 8, tá? Romanos capítulo 15, né? A gente vê também que essa cooperação é nas orações pela segurança de Paulo. A gente vai ver isso agora no versículo 19, mais à frente. Nós vemos isso também, a cooperação dos filipenses na oração pelo sucesso da comunicação do Evangelho. Romanos no capítulo 6, versículo 19 e 20 nos mostram bem isso, tá? E aí o versículo 6 também é muito interessante, eu gosto bastante. Estou certo disto, quem começou a boa obra entre vocês a manterá em desenvolvimento até o dia de Jesus. Ou seja, aquele que começou a boa obra, Jesus, né, ele vai continuar te mantendo, isso vai crescer, isso vai avançar, né? Existe um slogan de carro, né, que declara assim, né, se a gente fosse abrir aspas, né? Tenha paciência, Deus ainda não completou sua obra em mim, fecha aspas, né? Então Deus ainda está trabalhando, né? A cada dia que a gente vai andando com Deus verdadeiramente, Ele continua a nos fazer mais piedosos, mais santos, né? Até o dia em que Ele vai retornar, tá? Então essa frase ela é muito impactante e é um versículo muito conhecido, né? E resume aí a boa obra que Jesus está fazendo conosco na nossa vida, tá? E aí eu vou avançar um pouquinho, vou para o versículo 10, para que sejam capazes de determinar o que é melhor e, portanto, serem puros e irrepreensíveis para o dia do Messias, né? Aí, gente, nós temos que começar a aprender a buscar e determinar aquilo que é melhor para a gente, ao invés de a gente ficar buscando só o que é apropriado. É apropriado para mim fazer isso daqui. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos simplesmente nos satisfazer com o básico, né? Nós temos que procurar sempre o padrão mais elevado, sempre o melhor, sempre o mais, né? Para quê? Para que a gente possa ser encontrado puro e irrepreensível no dia do Messias. Eu gosto também muito de Atos no capítulo 15, né, quando se está se definindo qual é a obrigação do gentio, não judeu, em relação aos mandamentos, né, em relação à lei. E aí eles vão dizer lá, não se abstenha do sangue, né, não cometa assassinato, moralidade sexual, idolatria. Do mais, Moisés está todos os sábados na sinagoga. Ou seja, para vocês começarem uma vida santa, se abstenham disso. Atos capítulo 15 está nos ensinando isso. Porém,
vocês têm que querer mais. E todo sábado Moisés é pregado na sinagoga. O que isso significa? Todo sábado vocês têm uma oportunidade de aprender da lei de Deus. E aí, cada vez que vocês aprendem mais, mais vocês começam a buscar. E mais vocês começam a se tornarem irrepreensíveis. Porque vocês estão buscando isso. Não que vocês vão conseguir, mas vocês estão buscando de todo o coração. Tá? Bom, outra coisa também que é fantástica aqui, a gente vê Paulo preso, né? Paulo está preso. Mas Paulo, por conta da confiança que ele tem em Jesus, né? O consolo e tudo aquilo que Jesus traz na vida dele, ele dentro da cadeia está fortalecendo os irmãos que estão livres, né? Então, assim, ele faz preso, ele fortalece aqueles que estão soltos e mostra como aquilo ali é certeza de que as boas novas estão obtendo avanço, o evangelho está tendo avanço. E ele fala isso com alegria, ele está preso. E muitas das vezes nós temos dificuldades tendo tudo. Nós temos tudo e muitas das vezes temos dificuldade de ter alegria na presença do Senhor. Tá? E Paulo também vai falar aqui no versículo 15 para frente, ele vai falar a respeito de pessoas que pregam o evangelho. Vou até ler para vocês, olha. É verdade que alguns anunciam o Messias por inveja e rivalidade, mas outros desprovidos de ambição, né? Então, por providência divina, realmente, muitas pessoas responderam ao Evangelho, muitas pessoas responderam às boas novas de Jesus, mesmo elas sendo proclamadas por pessoas hipócritas, tá? Então, mesmo pessoas hipócritas, pessoas que estavam falando para obter ganho pessoal, pessoas que estão pregando para obter ganhos pessoais, ao ponto, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico que infelizmente acontece na igreja. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está pregando o evangelho porque ela quer que a igreja encha, para que o dízimo aumente, para que ele tenha uma vida melhor. Tá? Isso infelizmente acontece. Só que o que acontece? O evangelho é quem salva, não é o pregador. Não é eu que convenço você, é o Espírito Santo que convence você. Então, o pregador não salva ninguém. Quem salva é as boas novas, é a morte sacrificial de Jesus Cristo, nosso Senhor, é a ressurreição do nosso Senhor. Então, nós que estamos pregando o Evangelho, muitas das vezes nós estamos acumulando juízo sobre nós mesmos. Porque a gente não pode ser hipócrita. Todo ser humano tem seus momentos na vida e às vezes a gente sai um pouco do eixo, sai um pouco daquilo que é correto, tá? Mas se você tem no seu coração de que você quer que as pessoas sejam salvas e que você não está fazendo isso simplesmente para benefício seu próprio, pode ter certeza que Deus ele está nessa causa, tá? Bom, aí Paulo vai falar sobre algo interessante, né? Sobre a morte dele, que seria a vantagem, né? Porque automaticamente ele estaria imediatamente com o Messias, né? E é muito melhor você estar com Jesus do que você estar nessa vida louca que a gente vive aqui, né? Só que ele olha e ele vê os filipenses, por exemplo, e ele fala, cara, por causa de vocês, morrer para mim é lucro, lucro total. Só que eu preciso continuar pregando o evangelho, porque vocês ainda precisam de mim. Isso é uma demonstração de amor fantástica, porque o que acontece? Você poderia dizer assim, Paulo, então, na verdade, os cristãos, no geral, né, eles são egoístas, porque eles estão preocupados só pelo aquilo que está por vir, eles não estão tão preocupados com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. E Paulo, através desse versículo, mostra que não é bem assim, né? Ou seja, devido à fé que ele tem em Jesus Cristo, Paulo não ignora as necessidades que os filipenses, por exemplo, têm nesse mundo. Ele reconhece os benefícios que ele teria na vida que há por vir, mas ele escolhe ministrar no agora. Ele escolhe ministrar para os filipenses. Ele prefere, naquele momento, por mais que a morte dele fosse estar com o Messias, ele prefere estar com filipenses porque há algo a ser feito ainda. E eu sempre falo, o crente fica pensando muito no céu, tá?
Eu sempre falo, o judeu não tem muito esse negócio de ficar pensando no céu. Porque se você chegar no céu, vamos dizer que você vai para o céu, tá? E aí não vou entrar na polêmica em relação ao milênio aqui na Terra, né? Se a Nova Jerusalém desce ou se você que sobe, não vou entrar nesse mérito, porque isso para mim, Juliano, não importa. Por que para mim isso não importa? Porque, amigo, o dia que eu morrer, se eu tiver com Jesus no céu ou se eu tiver com Jesus na terra, eu não me importo. Se eu tiver com Jesus no inferno, vamos fazer uma campanha lá e vamos tentar resgatar as almas lá. Cara, não me importa, eu quero estar com ele. Se é no céu, se não é. E agora sim, hipoteticamente, se você está no céu, o que você pode fazer agora? Agora você só adora. Agora você só está em alegria, em êxtase, você só adora. Você não pode fazer mais nada. Na terra você pode fazer por alguém que está perto de você, que está do seu lado. É na terra que você ajuda quem está passando fome. É na terra que você leva uma palavra de consolo para aquele que está sofrendo. É na terra que você faz a diferença. Então, para de pensar um pouquinho no céu. Para de pensar um pouquinho no que há por vir e pensa no agora, porque aqui você pode fazer a diferença. Amém? Bom, o capítulo vai terminando com Paulo falando a respeito da gente ser firme num só espírito, né? A gente tem que ser unânime, então a unidade, né? A união, a unidade é um dos temas mais importantes dessa carta, tá? Paulo vai fazer também uma comunicação para que a gente seja ousado, né? Ao comunicar a verdade do Evangelho, né? E a gente consegue ter essa ousadia quando a gente está firme, unidos, né? Em espírito e lutando unânimes, né? É a palavra como ele utiliza a partir do versículo 27 de Filipenses, tá? Então, que a gente não fique amedrontado pelas pessoas que vão se opor, né? A gente vai sentir medo, o medo faz parte, né? Mas o medo não pode nos parar, tá? O medo não pode nos parar, o medo tem que ser guardado no seu devido lugar e a gente tem que avançar. E quando aqueles que fazem oposição ao Evangelho virem você avançando e você não tendo receio da oposição que está sofrendo, né? Isso serve, como o próprio Paulo diz, como indicação de que o nosso destino é superior àquelas pessoas que estão fazendo a esse tipo de oposição, tá? Então, aonde você for pregar o Evangelho, gente, vai haver sempre oposição. Às vezes dentro da igreja você recebe oposição, porque às vezes na igreja não está sendo pregado o Evangelho. E quando alguém se levanta para pregar o Evangelho, você recebe oposição. E aí às vezes vem as questões para te colocar medo, tá? Então assim, você não precisa reprimir o medo, mas Deus te concede força, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, tá? Então mesmo com oposição, Deus faz prosperar o avanço do Evangelho. Isso é fundamental, né? Pedro fala que se a gente for insultado, né, por causa do Evangelho, por causa do Messias, quão abençoado nós somos. Ele diz que o Espírito de Deus, né, estaria sobre nós. Então nós não podemos esquecer disso, né? E o próprio Pedro fala, se você for sofrer porque você é cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe disso não, dê glória, né? Dê glória porque você está portando aquele nome, você está levando aquele nome à frente, né? Então, Paulo deixa claro para a gente que a gente não deve perder a coragem, jamais perca a coragem de pregar o Evangelho, tá? E só virar meus apontamentos aqui. Então que a gente possa continuar pregando o Evangelho com humildade, pregando o Evangelho com temor, né? E temendo a Deus, porque a oposição não pode fazer muita coisa com a gente, não. Mas Deus pode fazer. E Deus um dia vai nos cobrar pelo id que nós não praticamos, pela ausência de fazer discípulos em todas as nações da terra, inclusive da nossa terra. E aí eu fecho com um comentário trazendo esse ponto de vista agora para o lado judaico da coisa, porque muitos judeus que aceitaram Jesus hoje sofrem perseguição dentro de Israel,
tá? Tem medo de perder os seus empregos, tem medo da oposição de alguns judeus mais xiitas que acabam brigando mesmo, tem medo de ser excluído de várias situações. Algumas pessoas, por exemplo, que estão morando em algum lugar, né, e que tem visto temporário, tem medo de perder o seu visto temporário, tá? Lá fora, no mundo árabe, muita gente morrendo, tá? Inclusive sendo crucificada por causa do evangelho. Então o medo lá já é diferente e nós temos que agradecer que nós somos um país maravilhoso. Hoje eu vi uma pesquisa que o Brasil é o país que mais acredita em Deus, é a população que mais acredita em Deus, mas nós precisamos viver de acordo com esse Deus gostaria que nós vivêssemos, né? Para a gente fazer essa diferença. E hoje a nossa perseguição é esse governo que está aí, que é um governo mais à esquerda, que tenta perseguir, mas ainda está longe de ser aquilo que os nossos irmãos lá fora estão sofrendo. Então, não perca a ousadia, faça com temor e humildade, que eu tenho certeza que Deus há de abençoar o seu caminho. Deus te abençoe. Shalom.